Aula de matemática com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, alunos do 6º ano da Escola João Brasil. Hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios que ficou para vocês fazerem na aula passada. Bom, então vamos iniciar a aula de hoje fazendo essa correção. No exercício número 1, está pedindo para considerar os números que estão destacados aí, são 1, 2, 3, 4, 5 números. Calcule e escreva os totais obtidos com: item A, a soma dos dois menores números; no item B, ele quer a soma dos dois números maiores; e no item C, a soma do maior com o menor. Então, notem que a gente vai precisar saber quem é o menor e quem é o maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para resolver essa questão número 1 é escrever isso em ordem crescente. Bom, então, escrevendo os números em ordem crescente, vai ficar assim, ó. Esse aqui vai ser o primeiro, 7.077 vai ser o nosso segundo, 7.700, que é esse aqui, vai ser o terceiro, o quarto vai ser 7.707 e, por fim, 7.770, o quinto. Então, notem que já ordenei eles aqui, ó, todos estão ordenados de forma crescente. E agora nós vamos responder o enunciado. Na letra A, nós queremos a soma dos dois menores. Os dois menores são os dois primeiros. Então, o que nós vamos fazer é 7.001 somado com 7.077. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Fazendo a adição, 1 mais 7 dá 8, 0 mais 7 dá 7, 0 mais 0 dá 0, 7, 7, 14. 14.078. Então, na letra A, a resposta é 14.078. No item B, o enunciado pede a soma dos dois maiores. Então, para responder o item B, nós vamos fazer a adição dos dois maiores, que são esses dois últimos aqui. Então, vamos fazer 7.707 somado com 7.770, obedecendo sempre a mesma regra de elementos que ocupam a mesma ordem de casa, um abaixo do outro. Unidade abaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim sucessivamente. 7 mais 0 dá 7. 0 mais 7, 7. 7, 7, 14, sobe 1. 7, 7, 14, com 1 que subiu, 15. Então, a resposta é 15.477. Então, a resposta da letra B, 15.477, conforme está aqui anotado em azul. E no item C, nós queremos a soma do menor número com o maior. Então, ele pede para somar o maior, que é esse aqui, com o menor, que é esse aqui, as duas extremidades. Então, para responder o item C, vamos fazer a soma 7.001 com 7.770. Depois de armar a conta daquele jeito que a gente já está acostumado, só somar os algarismos. 1 mais 0 dá 1, 0 mais 7 dá 7, 0 mais 7 dá 7, 7 mais 7, 14. Resultado, 14.771. Então, o resultado da letra C, vou escrever aqui em azul, 14.771. Na 2 está pedindo a diferença, está dizendo o seguinte: a diferença entre dois números é 68. Um dos números é 100. Qual é o outro? Quantas soluções haverá? Então vamos lá. Inicialmente, nessa número 2, está dizendo o seguinte: eu tenho um número, a diferença entre dois números é 68, eu não sei que número é esse, coloquei aqui uma estrelinha para representar o número desconhecido. Essa estrelinha menos 100 é igual a 68. Essa é uma possibilidade, porque está falando, ó, a diferença entre dois números é 68. Um dos números é 100.
Então, uma possibilidade é o número desconhecido ser o primeiro. A outra possibilidade é escrever isso aqui na ordem trocada. É você colocar 100 menos o número desconhecido, que vai dar 68. Então, notem que você pode resolver esse item A de uma dessas duas formas. Na forma inicial, nessa forma de cima aqui, ó, fica claro para a gente que a estrelinha é igual a 68 mais 100, que é 168, pela propriedade que nós vimos da adição e subtração. Ó. Se a estrelinha menos 100 é igual a 68, então 68 somado com 100 tem que dar a estrelinha. Quando ele volta mudando a operação de menos, aqui fica mais. Ó. Então, uma resposta seria 168. Qual a outra resposta? A outra resposta é fazendo a estrelinha dessa forma. Ó. 68 menos 100 menos quanto que vai dar 68? Então, a estrelinha aqui vai ser um número, de modo que 100 menos esse número vai dar 68. E aí você pode fazer a continha de cabeça, ou você pode fazer também 68 menos 100. Melhor, 100 menos 68 para achar o valor. Que, na verdade, o que nós queremos é o seguinte. 68 somado com quanto que vai dar 100? Então, tem duas formas de pensar. 100 menos a estrelinha é igual a 68, ou 68 mais a estrelinha vai dar 100. Então, a estrelinha vai ser esse número, e somado com 68 vai dar 100. Só pode ser 32. Quando você faz 32 mais 68, vai dar 100. Então, qual é o outro número? Então, esse outro número pode ser 168 ou pode ser 32. Então, respondendo já o item B, quantas soluções haverá? Duas soluções. Nós temos duas soluções para esse problema. Na questão 3 está dizendo o seguinte, a figura mostra trechos de estrada de rodagem. Os números indicam quantos quilômetros haverá em cada trecho. Então, no trecho aqui, ó, de A até B, 161 km, de B até C, 93, de C até D, 187 e de D até A, 83. Vamos ver o que o enunciado está pedindo com isso. Bom, as perguntas da questão 3 não apareceram aí, então eu escrevi aqui para que a gente possa resolvê-la. Uma das perguntas é qual é o maior trecho? Então, observe desses números aqui, que estão em quilômetros, o maior é 187, que é o trecho de D até C, ou de C até D. Então, a resposta do trecho DA. A resposta seria... E agora, vamos para a questão do trecho DA. E agora, vamos para a questão 4, mas antes, só relembrando que esses enunciados não apareceram aí. Então, é importante que vocês copiem o A e o B, porque não apareceu na lista. Na questão 4 está dizendo o seguinte, tenho R$10 a mais que você. Se eu lhe der R$2, com quanto ficarei a mais que você? É uma questão que dá para se fazer sem montar a equação. A gente vai pensar em valores, assim, pensa em valores que você tenha e que a outra pessoa tenha. Aqui está dizendo que eu tenho R$10 a mais que você. Então, se você tiver R$20, como eu tenho 10 a mais, eu terei 30. Agora, vamos pensar na situação. Eu tenho 30 e vou lhe dar R$2. Quando eu faço essa doação, você passa a ter R$22 e eu que tinha 30 e cedi 2, passo a ter
R$28. Então, quantos reais a mais eu tenho? É a diferença de 28 para 22. Então, você vai fazer 28 menos 22, arma a continha, você vai ver que vai dar 6. Então, a resposta aqui, tenho R$6. Então, tenho R$6 a mais. Na questão 5 está dizendo o seguinte: em seu último aniversário, Raquel foi presenteada pelos familiares com dinheiro em notas de 20, 10 e R$5. Qual é a quantia mínima de notas que ela precisa usar para pagar um brinquedo que custa R$75 e não receber troco? Então, ela tem nota de 20, de 10 e de 5. Então, vamos começar pelas notas de 20. 20. Quando somo mais 20, 40. 40 mais 20, 60. Notem que se eu colocar mais 20 aqui, vai dar 80, vai passar de 75. Então não pode colocar mais 20, porque ele quer que a pessoa não receba troco. Tem que dar 75 certinho. Então nós vamos retirar esse 20, já sei que não pode ser 20. A outra nota menor do que 20 é 10. Então vamos colocar 10. 20, 40, 60, mais 10, 70. Agora só falta 5. Então, qual é a quantidade mínima de notas que ela precisa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas. Então, resposta: 5 notas. Sendo 3 de 20, 1 de 10 e 1 de 5. Na questão número 6, está pedindo para observar o quadro de um jogo. E aqui nós temos nomes de 3 pessoas: Silvia, Carlos e Maria. A pontuação na primeira etapa, na segunda e o total. Bom, é claro que esse total aqui é a soma da pontuação da primeira com a segunda etapa. E para responder essas perguntas, eu vou precisar preencher esse quadro. Quantos pontos Silvia fez no jogo? É a soma desses dois. Quantos pontos Carlos fez na primeira etapa? Para saber, eu tenho que preencher essa tabela. Então, antes de responder essas questões, vamos preencher esse quadro, que aí fica mais fácil para a gente responder. Então, vamos à questão 6. Para saber o total de Silvia, é só fazer 185 e somar com 279. Fazendo essa continha, 5 mais 9 dá 14, fica 4, vai 1. 8 e 7, 15, com 1 que foi 16, fica 6, vai 1. 2 e 1, 3, com 1 que foi 4, 464. Então, quer dizer que o total de pontos de Silvia é 464. Bom, isso já responde aqui a primeira. 464 é a resposta da primeira. A letra B, quantos pontos Carlos fez na primeira etapa? Bom, notem que quando é uma quantidade aqui, que eu não sei qual é, tá? Vou chamar aqui de estrelinha, mas eu sei que quando eu somar essa estrelinha com 193, dá 428. Isso aqui, a estrelinha somado com 193 é igual a 428. Então, pela propriedade da subtração que nós vimos, então 428 menos 193 tem que dar estrelinha. Então, basta fazer essa conta. 428 menos 193. E aí, fazendo essa continha, 8 menos 3, 5. 2 para tirar 9 não pode, pega 1 emprestado, então esse 2 se transforma em 12. 12 menos 9 dá 3. Esse 4 emprestou 1, deixou de ser 4 e passou a ser 3. 3 menos 1, 2. Então, a pontuação dele na primeira etapa é 235. Isso responde ao nosso item B aqui, 235. No item C, está perguntando quantos pontos Maria fez na segunda etapa.
Então a mesma coisa, ela fez uma pontuação que eu não sei qual é, vou chamar de quadradinho, mas eu sei que quando eu faço 214 somado com esse quadradinho, tem que dar o total de pontos, que é 451. Ou ainda o quadradinho mais 214 igual a 451. Nós podemos trocar essa ordem porque nós já vimos que a adição ela é comutativa. Se você trocar a ordem dos números numa adição, a soma continua sendo a mesma. Então 214 mais o quadradinho é igual ao quadradinho mais 214. E isso tem que dar 451. Utilizando a propriedade da adição e da subtração, que são operações inversas, o quadradinho vai ser 451 menos 214. Porque se ele está somando, quando eu faço esse menos o antecessor, 451 menos o que está antes dele aqui, ó, antes do sinal de igual, 214, tem que dar o quadradinho. Fazendo a subtração, de 1 não pode tirar 4, pega o emprestado, fica 11, e aqui 5 emprestou 1, fica 4. Bom, 11 menos 4, 7. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. Então, aqui vai dar 237. Se você quiser conferir, é só somar 214 com 237, vai ver que vai dar 451. Então, a resposta do item C é 237. Bom, quantos pontos foram feitos na primeira etapa? Então, na primeira etapa toda, para responder essa questão, é só somar essa primeira etapa toda aqui, essa coluna. Você vai fazer para responder o item C. Vamos fazer a soma dessa coluna toda aqui. Então, fazendo essa soma, temos 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. Fica 4, sobe 1. 8 mais 1, 9. 9 com 3, 12. 12 com mais 1, 13. 13 sobe 1. Com mais 1 aqui, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. 634. Então, respondendo o item C. Aliás, item C não, perdão, item D. Respondendo o item D. Quantos pontos foram feitos na primeira etapa? Foram feitos 634 pontos. E para finalizar, vamos ao item E, que está perguntando quantos pontos fizeram as meninas. Bom, meninas aqui, temos duas, Silvia e Maria. Então vai ser 464 somados com 451. Somando 4 mais 1, 5. 6 mais 5, 11, vai 1. 1 com 4, 5. 5, 4, 9. Então as meninas fizeram 915 pontos. Essa é a resposta do item E. Com isso, nós finalizamos a nossa correção, finalizamos a nossa aula. Até amanhã com mais uma aula. Grande abraço para todos e até lá.